afastado desde 24 de julho das funções legislativas e que hoje, por decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça, retomou as funções legislativas na Câmara Municipal de Natal. Boa noite, vereador Ranieri. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos os ouvintes da 95 FM. Entrevista exclusiva. É a primeira rádio que você está vindo conversar. Olha, uma honra. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Ranieri, aliviado. Como é que você se sentiu? Você já foi na Câmara hoje? Já. Como é que você se sentiu ao voltar para aquela casa? Primeiro, foi um motivo de satisfação meu retorno. Fiquei, assim, não surpreso, porque nas ruas de Natal, quando eu visitei as feiras livres, quando visitei o camelódromo do Alecrim, os ambulantes do Alecrim, os ambulantes do centro da cidade, a receptividade foi muito calorosa, que as pessoas entendiam e se identificavam que eu sempre procurei fazer o melhor e o bem para a população natal. Quando você fala isso de camelô, de alecrim, significa que durante esse afastamento você não ficou em casa, não? Não, ao contrário. Fui às ruas de Natal, não como mandato de vereador, porque eu não poderia estar no exercício, mas como cidadão, fui visitar amigos nos bairros, nas comunidades, lideranças comunitárias, e fazia visitas normais, como é de costume eu ir à Feira do Alecrim, à Feira das Rocas, fazer compras normalmente, e eu era abraçado, eu era bem recebido e respeitado pela população. Eu imagino que as pessoas tinham alguma curiosidade de saber o que estava acontecendo com o vereador que elas elegeram e foi tirado do mandato sem ter uma acusação efetivamente ligada ao mandato dele, que era o que nós, jornalistas, também nos perguntávamos aqui, né, Thaisa? Exatamente. Exato. E, dando continuidade à pergunta anterior, o que ocorreu na Câmara hoje, na minha chegada, servidores de 30 anos de casa, hoje mais de 30 anos de casa, como o servidor comercial Luciano, mais antigo da casa, com 41 anos, pessoas vindo abraçar, se emocionando. Isso, para mim, eu diria, é o legado que deixa na vida pública para o bem que sempre fizemos por onde passei. Então, isso, para mim, foi algo muito significativo, foi algo muito, eu diria, emocionante, e que digo à população natalense, ao meu retorno, que estou resgatando o nosso mandato, e é nas adversidades, nas dificuldades que podemos encontrar nessas provações, realmente o espírito público, esse espírito de buscar uma harmonia entre os amigos, entre a família, saber quem realmente lhe respeita, quem lhe admira, quem acredita em você. E os 10.510 votos que tive, sintam-se representados, confiem em mim que estarei sim dentro desse processo, que a cada dia que se passa nós estamos apresentando a nossa inocência de forma verdadeira e transparente. Agora, Ranieri, o plenário da Câmara, com base na decisão que devolveu o mandato ao senador Aécio Neves, votou favorável ao seu retorno. O parecer do Ministério Público Federal foi favorável ao seu retorno. A votação do STJ foi unânime. Então, por que você foi afastado? E bem, aí compete fazer essa pergunta a quem tomou a iniciativa de me afastar. Porque sempre acreditei e acredito muita confiança na justiça. Respeito muitos órgãos de controle. Mesmo as pessoas dizem, mas você foi acusado de uma forma, eu diria, um tanto agressiva, como um comandante de um crime organizado, que houve um desvio de 22 milhões de reais, e depois, durante as investigações, o próprio Ministério Público, na denúncia, reconheceu que o valor não era 22 milhões, que não houve esse desvio de vantagens ilícitas, e, na verdade, é um desvio de função de um objeto que ficou em 1.681.000, e na fração com mais 8 pessoas, dá 280 mil. E que nós vamos provar a nossa inocência também diante disso. Então, a cada momento está se despindo pela verdade e que estamos apresentando as nossas defesas de uma forma verdadeira, serena, equilibrada, respeitando, e acho que é uma prerrogativa que o homem público eles tem o ônus dessa exposição e tem que ter, e os órgãos de controle estão no seu direito e dever de fazer as fiscalizações devidas. Eu tenho o maior respeito aos órgãos de controle que estão na sua prerrogativa maior, que é o dever de fiscalizar, de apurar. Agora, tem que apurar
com muita precisão, com muita maturidade, com perícias, com entendimento, porque às vezes é levado por uma denúncia, muitas vezes, denúncias que chegam a pessoas ao controle, denunciar por uma perseguição ou por uma rivalidade política, muitas vezes, e que o órgão de controle tem a obrigação de apurar, mas muitas vezes é levado, muitas vezes induzido por uma informação que não é verídica. E no decorrer do processo se apura e nessa apuração é realmente exposta a verdade. Então, estou para, no exercício do meu mandato, buscar a autonomia dos poderes. Eu acho que os vereadores tomaram decisões corretas. Não era o vereador Ranieri naquele dia que eles estavam votando pela autonomia dos poderes e entender que algumas medidas cautelares não cabia à influência de um mandato que foi eleito pelo povo, que é um mandato pela Constituição Federal, no artigo 15 está muito claro, e dizer que é intangível ao mandato. E o Superior Tribunal de Justiça, eu digo, fez muita justiça, por isso que eu acredito muito na justiça. Como acredito muito na nossa justiça aqui no Tribunal de Justiça, como respeito muito o Ministério Público. Então, esses processos, é o Brasil que está passando a limpo, é o Brasil que está no período de transformação. Você já chegou a prestar algum depoimento em relação a esses processos? Prestei um depoimento à promotoria do patrimônio e que foi extremamente, eu diria, respeitoso, tanto de um lado quanto do outro. Tanto que a denúncia após o nosso depoimento foi totalmente alterada do encaminhamento que foi feito. A denúncia que, mesmo a denúncia, vamos fazer a nossa defesa no fórum adequado e buscar a nossa absolvição, como já está em andamento a cada etapa. Eu percebo que estamos conquistando provar pela verdade, e o bem sobrepõe o mal e a verdade sobrepõe as inverdades. Vereador Ranieri, o senhor retornou hoje à casa, retornou ao seu mandato legislativo, mas o senhor era também presidente da Câmara Municipal de Natal. O senhor deve retornar a esse cargo? Retornou. O Superior Tribunal de Justiça também entende que ele estava no exercício eleito por um colegiado, também não poderia se afastar do mandato de presidente, e determinou um período de transição para que eu assuma dia 22 agora de novembro, reassuma a presidência da Câmara Municipal de Natal. Agora, vereador, o senhor acredita que por trás de tudo isso, já que houve todo um entendimento das instâncias superiores contrário ao que aconteceu aqui, você acredita que houve alguma coisa política por trás, que tinha uma intenção de afastar o vereador Ranieri Barbosa, de cortar os pés do vereador Ranieri Barbosa? Eu entrego a Deus as pessoas que, se tiveram alguma iniciativa com esse tipo de conduta, que o mal por si só se destrói. Eu tenho um legado de trabalho e de fazer o bem, por isso que eu me sinto muito feliz e à vontade, e a cada dia tenho uma vitória, tanto na justiça, como vitória nas urnas, vitória no colegiado. Então, isso é que é importante, você conquistar vitórias pela verdade e pelo trabalho. E se no mundo político e se em alguma outra instância existe esse tipo de contaminação, é lamentável, e eu digo, estou para fazer a minha defesa e o meu trabalho. Jamais estarei para tirar pedras em ninguém e nem tentar desejar mal a ninguém. É exatamente isso que eu prego, e não por fala, mas sim em atitudes. O Lucas Tavares está dizendo aqui: parabéns, vereador Ranieri, pela sua volta, acredito na sua competência. Quem também está aqui mandando um alô, mandando um abraço, dizendo Obrigado. Um abraço para o mestre Ranieri, é o vereador Cícero Martins. O vereador Cícero, inclusive, tem feito um trabalho na Câmara Municipal, e agradeço que foi ele que apresentou, inclusive, o requerimento para que a Câmara votasse se você poderia voltar ou não. Exatamente, fez essa provocação para que a Câmara se posicionasse diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, e parabenizo a Câmara Municipal, que teve o zelo, o cuidado de não afrontar a justiça e muito menos querer sobrepor a Essa justiça foi uma local. orientação sua ou do seu advogado, porque vocês aguardaram ali, tipo, o que aconteceu na Assembleia Legislativa. Votaram e depois a PGR, foram recorrer à PGR, que achou ruim e recomendou que, no caso de Ricardo Mota, perdesse o mandato. Vocês não tiveram uma estratégia de buscar o STF junto com o seu advogado? Isso garantiu mais segurança no processo do seu retorno, Ranieri? Exatamente. Foi uma estratégia ou foi um caminho possível?
possível. Não, o caminho possível e dentro da realidade, porque a partir do momento que eu fosse querer confrontar com a justiça ou afrontar ou sobrepor, eu estaria perdendo a razão. E tivemos o cuidado de cumprir todas as decisões do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Que é mais difícil, né? O Ministério Público agora dizer, ei, não deu mandato a ele não, porque já viu uma decisão lá do STJ. Então, eu cumpri todas as decisões, cumpri, e depois, quando a Câmara tomou a decisão, eu também não tomei iniciativa nenhuma. Aguardei que a Justiça se pronunciasse, até porque, pela Constituição Federal, o parlamentar municipal ele não tem imunidade parlamentar, enquanto o estadual tem. Sim. Nem temos fórum privilegiado. Então, já sabendo disso, eu digo, achei importante a decisão da Câmara para fazer até uma juntada ao meu processo, mas não tomar iniciativa para se achar no direito de sobrepor ou afrontar a justiça, não. Respeitei plenamente e iria cumprir qualquer decisão que o STJ tomasse. Eleutério Carbonel está falando de Aracati, no Ceará, e está dizendo assim, conhece o Eleutério Carbonel por esse Não. nome? Ele, mas parece que ele conhece, senhor. Boa noite, vereador. Saiba que a justiça dos homens falha, mas Deus nunca falha, vai dar tudo certo para você. Obrigado, Carbonel, porque eu tenho muita fé e agradeço muito, principalmente a corrente de oração que foi feita em Natal, nos bairros, nas comunidades, com a família, com os amigos, todos aqueles que realmente acreditam, confiança no meu mandato, essa corrente de oração que todos diziam, tenha fé em Deus, porque a verdade prevalece. A gente está conversando aqui com o vereador Ranieri Barbosa, que depois de alguns meses afastado da Câmara Municipal de Natal, retornou hoje às funções legislativas por decisão judicial. Essa decisão judicial unânime do STJ, cabe recurso, vereador? Não, não cabe recurso. Você não tem mais perigo de, por esse motivo, sair da Câmara Municipal? Vereador, o Ranieri Barbosa, que voltou à Câmara Municipal de Natal hoje, após esse afastamento, após todo esse desgaste, imagino que tenha sido um desgaste para o senhor, para a sua família, para os seus amigos, certeza, para os seus eleitores, inclusive. Esse Ranieri Barbosa, que vai reassumir a presidência da Câmara, é um Ranieri Barbosa diferente em quê? O que é que o senhor conseguiu aprender nesse período? Eu achei muito pertinente sua pergunta. Nas adversidades, nas dificuldades, nós podemos nos encontrar, nos fortalecer, poder crescer interiormente, para poder, diante dessas provações que nós colocamos, a vida coloca alguns percalços para nós, temos que aprender exatamente a poder crescer nesses momentos. E o Ranieri, eu acho que hoje tem muito mais prudência, muito mais maturidade, serenidade, equilíbrio, para poder ter um exercício na realização de vários atos que eu vou ter que reconstruir a minha imagem por trabalho, e por transparência e por eficiência, que é o legado que eu construí na minha imagem como homem público, que é o maior patrimônio que eu tenho, que é o meu nome. E esse nome não vai ser atingido de forma nenhuma, porque eu continuarei trabalhando e com o zelo todo que eu puder ter, cada vez mais, pelo o homem público no exercício do mandato legislativo, e por onde passei, sempre deixei um legado de ações, de obra, em benefício da cidade, em benefício da população. É isso que eu acredito, que a política tem que ser um instrumento de interesse comum, de interesse republicano, de interesse público de todos, nas melhorias para a nossa cidade. Agora mesmo, eu estava numa reunião do Ministério Público Federal, juntamente com o Poder Executivo, com membros da Urbana, o presidente Cláudio Porpino, o procurador-geral do município, Dr. Carlos Castim, diretores da Urbana, tinham 18 vereadores presentes, a convite do procurador-geral, Dr. Marco Bruno, para discutir um benefício imenso para a cidade de Natal. Então é esse espírito público que nós devemos aplicar. É aquilo que eu disse hoje, eu não sou de bancada, nem de governo, nem de bancada de oposição. A minha bancada é o povo de Natal e a cidade de Natal. Essa sim eu irei trabalhar para defender dentro das minhas convicções e meus princípios políticos partidários. Agora, vereador, enquanto o senhor estava afastado, assumiu a presidência da Câmara, o vice-presidente, o vereador Ney Lopes Júnior, e ele chegou a fazer algumas mudanças, algumas alterações. O que é que o senhor vai fazer agora quando o senhor voltar? A Câmara vai voltar a ter a caneta, o punho, a cara do presidente Ranieri Barbosa, ou vai continuar com as medidas adotadas, as alterações feitas pelo presidente em exercício, o vereador Ney Júnior? Veja bem, todo mundo sabe que eu tenho como conceito administrativo, até pela minha formação acadêmica,
e por onde passei, já desde a iniciativa privada, a administração pública, a experiência enquanto gestor. Estávamos fazendo um trabalho que estava tendo um reconhecimento indiscutível da população, da imprensa. Vamos dar continuidade a isso. Eu, até por decisão minha e da própria Justiça, quando eu fui afastado, eu não participei de nada do que ocorreu na Câmara Municipal, não opinei absolutamente em nada. Nesse período de transição, vou conversar com o presidente interino para saber quais medidas que ele adotou. Com certeza algumas iremos dar continuidade, outras iremos modificar, mas sempre buscando o que for melhor para a gestão e implantando sempre a transparência e a eficiência publicitária. Então, e a moralidade, isso está inclusive na nossa Constituição Federal. Vamos buscar a harmonia da casa, o fortalecimento institucional da Câmara Municipal. É essa maior missão que eu tenho de buscar também a aproximação da população com a Câmara, que existe um grande ato, e nesses momentos tão difíceis, que a população não pode desacreditar da política ou dos políticos. Ela sim tem que saber escolher qual político ela pode se sentir representada e qual político que está desenvolvendo algum trabalho em benefício do interesse comum. Agora, vereador, qual foi a estratégia da sua defesa, a parte jurídica, que assim acabou sendo uma surpresa? Todo mundo dizia assim, porque na Câmara Municipal não tem imunidade, como o senhor falou há pouco, então a volta do deputado Ricardo Mota na Assembleia Legislativa é mais garantida. O vereador Ranieri Barbosa, que o vereador não tem imunidade, não vai voltar. E de repente vem uma decisão unânime do STJ, enquanto o deputado ainda está tendo um questionamento por parte da Procuradoria-Geral da República, o vereador volta às funções legislativas por determinação unânime do STJ. Que estratégia jurídica de defesa foi essa que vocês usaram? A primeira estratégia é oriunda exatamente de um bom quadro de bons advogados. E aqui eu quero nominar Dr. Eric Pereira, Dr. Ken Diógenes, Dr. Santos e Dr. Gustavo Severo, de Brasília. Então, esses advogados, eles que montaram a estratégia dentro do mérito, dentro do direito, e o que era possível, o que era realmente não só possível, mas o que era de direito. Que estava na lei. Que estava na lei, para que eu pudesse ser beneficiado diante do que a lei estava ali para nos oferecer. E é exatamente isso, Thaisa, que eu agradeço muito a esses advogados e a todos eles que sempre desde o início diziam que eu ficasse confiante, porque nós iríamos conseguir realmente na justiça a recuperação e o retorno do nosso mandato, tanto de vereador quanto de presidente da Câmara Municipal. Ranieri, quando você, antes disso tudo acontecer, se faziam muitas apostas no seu nome, se colocava o seu nome, né, nas apostas de 2018, deputado federal, deputado estadual, até senador, né, já se ouviu falar vice na chapa de governador. Enfim, seu nome apareceu em vários lugares, era um político em ascensão, né? Porque afinal de contas você foi o vereador mais votado na última eleição. E aí eu pergunto, tudo isso que aconteceu trouxe um desgaste para a questão política eleitoral, e isso de alguma forma muda os teus planos ou os planos das pessoas que apostavam em você? São duas situações distintas. A primeira situação, gente, é verdade que meu nome estava sendo, eu diria, especulado para algumas candidaturas, mas não eu especulando. Alguns partidos me convidaram, alguns políticos me convidaram para que eu saísse candidato pelos seus partidos. Mas em nenhum momento eu anunciei que seria candidato. Quando você tem um choque como esse, que abalou, mas eu lhe digo, eu cresci muito mais politicamente depois disso. Porque quando eu fui às ruas, quando eu fui às feiras, dei continuidade a essas visitas de forma informal, eu vejo o carinho, a receptividade, a confiança que a população deu, achando que eu estava sendo vítima de uma perseguição, que não era verdade aquilo que estava acontecendo e que eu iria provar, tanto na justiça legal como na justiça divina, para que pudesse ter a oportunidade de poder, não de redimir, mas de reconstruir, e é isso que eu vou buscar, resgatar a minha imagem para o trabalho. Porque, primeiro, que eu não sou candidato ano que vem.
Se não eu é candidato... já tinha até esse cuidado de não ser, para depois não dizer que eu estaria usando a máquina, ou ele está querendo se aproveitar de um cargo de presidente de um poder para se lançar candidato. Não, eu vou continuar dando continuidade ao meu mandato vereador, que fui o mais votado no Natal, sem dizer que nas outras eleições eu fui segundo lugar geral, então sempre tive ali entre os mais votados de Natal, que não é fácil você se manter sempre, eu diria, numa pole position. No entanto, o que eu tenho agora é uma missão de trabalhar cada vez mais para mostrar o homem público que eu sou, mostrar tanto aos órgãos de controle como à sociedade, que me julguem pelos meus atos. E é isso que eu sempre estarei no exercício de uma forma, eu diria mais uma vez, digo, republicana. Agora, vereador, a gente comentou agora há pouco que a decisão, o parecer do Ministério Público Federal foi favorável à sua volta, o plenário votou em favor da sua volta e o STJ julgou por unanimidade a sua volta. Mas teve uma decisão da própria Casa, da Procuradoria-Geral da Câmara, numa entrevista, inclusive, no Fantástico, da Rede Globo, mostrando que a posição da Câmara era contrária à sua volta. Só a Câmara que era contrária à sua volta, os órgãos de instâncias superiores foram favoráveis. Como é que o senhor vê isso? E logo desculpa interromper, Thaís, e logo a Procuradoria, que a gente imagina que seja um órgão que represente os interesses da Câmara e dos vereadores. Na verdade, eu sou muito prudente em fazer qualquer avaliação, mas queria dizer, aquela fala foi editada. Ali a fala do procurador? Do procurador, foi editada. Ali é uma parte que ele falava... Pela Rede Globo. Foi editada porque ali era de um trecho que ele dizia que não cabia na atual Constituição. Porém, na fala seguinte dele, ele fazia a continuidade do mérito que, diante do que o Supremo Federal já teria decidido, viria o princípio da simetria. Então, essa parte não foi colocada. Então, ele não estava falando especificamente sobre a sua volta depois da votação do plenário? Não, ele falou. Isso quer dizer, só que a fala ela foi editada. Então, assim, porque eu acho que foi infeliz do procurador, eu reconheço, foi infeliz, que não cabia ele colocar aquela parte da Constituição Federal. Bastava ele citar o artigo 53, não tinha necessidade. Bastava ele citar o que o Supremo teria decidido e que iria, se a Procuradoria buscar o entendimento do princípio da simetria, respeitando as decisões judiciais, aqui está certo uma vara que não iria afrontar nem sobrepor à Justiça, então, aguardando o encaminhamento do STJ. Então o senhor acha que teve aí um empurrãozinho da mídia, nesse caso, para atrapalhar? Eu acredito que sim. Dessa mídia específica que a gente estava falando? Eu acredito que sim, porque a matéria foi muito direcionada a ser contrário à decisão do STF. A matéria foi muito clara que foi contrária. Então, decisões têm que serem cumpridas. E a matéria teria apenas que mostrar o ocorrido. O ocorrido. Colocou, olha, o Supremo decidiu, mas isso está errado, era o que eles queriam colocar. Que houve realmente, pelo que eu entendi lá na questão, se não me engano foi no Maranhão, que realmente a Assembleia de lá tornou a soltura de um legislador como um alvará de soltura. Realmente passou por cima do tribunal, passou por cima das varas. Porque naquele caso foi um caso específico. O legislativo soltou um preso, não era para acontecer. Eu concordo plenamente que ali houve um equívoco. Isso. Mas quem sou eu para ser aqui um jurista para estar dizendo? Mas é notório, eu diria até primariamente ocorreu. Que não era o meu caso, a Câmara Natal estava tendo ao contrário, um respeito muito grande à Justiça, até em dizer que estava encaminhando o parecer tanto para o TJ como também para o STJ. Olha, tem alguns recados aqui dos nossos ouvintes que estão mandando mensagem pelo 991123395, o WhatsApp aqui da Rádio 95. Que bom escutar o nosso vereador. Sabíamos que ele provaria sua inocência, seu João da Praça São Pedro do Alecrim. Ele diz que Ranieri será futuro prefeito de Natal, o tempo dirá, seu João. Bom, seu João, muito obrigado. Mais um que demonstra o carinho e a confiança que a população natal tem. Isso é que me emociona. Quantas vezes eu tive, lhe digo, sem demagogia aqui, Eugênio e Thaisa, de chorar quando eu entrei numa feira, quando eu entrei num camelódromo, e foi para mim emocionante o carinho daquelas pessoas, de confiança, o abraço verdadeiro, das pessoas dizerem que você volta, porque você só fez o bem para todos nós. Então aquilo não tem
como mensurar a gratidão dessas Tem pessoas. mais um recado aqui. Marquinhos, historiador de Açu. Boa noite a todos da 95. Vereador, não conheço o seu trabalho pessoalmente, pois não sou munícipe daí de Natal, mas ouço muitos elogios da minha namorada, que é da cidade. E lembre-se, vereador, não deixe se corromper pelo poder, pois já dizia Hermes Pison, o diabo é porco. Nossa. Eu acho que o homem público, ele não pode ter a vaidade de se contaminar pelo poder. Se isso atrapalha plenamente, se achar que é imbatível, se achar que é inatingível. Não, acho que, acima de tudo, quando falamos de humildade, a humildade, acima de tudo, é respeito. A humildade é procurar entender o contraditório, respeitar o contraditório. Até quando nos atiram pedras, a gente tem que, pelo menos, saber que para cada pedra atirada será uma obra benéfica que iremos transformar em um bem. Agora, vereador, como é que está a sua... Durante esse seu afastamento, se falou muito que o prefeito Carlos Eduardo estaria num alinhamento maior com a Câmara Municipal, porque ele era um adversário seu. Como é que está a sua relação com o prefeito Carlos Eduardo? Você não deve ter conversado ainda com ele, mas assim, como é que está a relação do vereador Ranieri com o prefeito Carlos Eduardo? A relação, eu diria que ela não existe desde o dia que eu fui afastado, que nós não temos contato algum. Até eu não procurei, eu acredito que ele também não, porque por ele estar sendo investigado e ter sido parte membro da sua equipe, não caberia ter nenhum contrato, a justiça poderia interpretar como obstrução de justiça. Então, não tive nenhum contato com o prefeito até a data de hoje especificamente. E, independente de Natal, todo mundo sabe, desde a eleição da mesa, que o prefeito foi opositor à minha eleição, e ao meu retorno eu busquei ser independente e continuo, como eu disse hoje, eu não tenho bancada nenhuma, minha bancada é trabalhar por Natal. Agora mesmo estava numa reunião com o Ministério Público Federal, com 18 vereadores, e apoiando a uma mensagem que é do governo. Então eu vou apoiar o que for de bem para a cidade. Isso para mim é que é o mais importante. Então, não entrarei numa política partidária para dizer você é opositor ao prefeito ou você é da bancada do prefeito. Nem sou opositor, nem serei da bancada dele. Serei independente para, sim, a minha bancada é a do povo de Natal, é a da cidade de Natal, dos interesses comuns, interesses públicos que venham a beneficiar a todos. Agora, vereador Ranieri Barbosa, eu vou fazer uma pergunta que eu faço como jornalista e que eu tenho certeza que é a curiosidade de todos os jornalistas que vão entrevistar daqui para frente durante muito tempo. O senhor no seu afastamento recebeu um processo. Nesse processo, o senhor teve acesso a esse processo que corre em segredo de justiça e deve ter muita informação dentro desse processo que o senhor não vai poder contar aqui para a gente, nem vai poder contar para ninguém porque corre em segredo de justiça. O senhor já foi questionado sobre isso? Já. Pelos jornalistas? Com certeza está todo mundo querendo saber o que tem dentro desse processo. A curiosidade, mas impede qualquer comentário, porque é um processo que está em segredo de justiça, e isso aí eu respeito plenamente. Cabe apenas aos órgãos de controle, ao próprio judiciário, se achar que deve expor ou não, e se estão dando continuidade ou não a alguma investigação desse processo. Isso não compete a mim. Compete a mim fazer a minha defesa e mostrar a verdade e dizer do homem que sou e do que pratico no bem pela nossa cidade. Então a gente termina a entrevista dizendo para os nossos ouvintes que Ranieri tem a dizer muito mais do que ele disse aqui, mas ele não pode contar. Veja bem, isso não sou eu que tenho a dizer isso, é um processo o que você sabe, o que você leu. Que tem outros pessoas denunciadas que também têm o mesmo processo e que podem, já leram também, ter acesso. Mas isso não compete a nenhum de nós para que possam fazer qualquer comentário. Isso é vedado. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Agradeço aí mais uma vez a atenção com o Jornal da Noite. Muito obrigado e agradeço a vocês e boa noite a todos os ouvintes da 95 FM. Boa noite e acesse www